eu vou, para começar a falar de João Batista, eu não posso começar a falar de João Batista sem falar de Herodes. E para falar de Herodes, é complicado falar de Herodes, porque você tem muitos Herodes, então você acaba falando assim, meu Deus, eu não entendo isso. É tanta confusão com o nome de Herodes. Então, para eu começar a falar de Herodes, eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui na minha tela, vamos ver aqui na minha tela, você está vendo aqui na minha tela, Herodes. Você tem aqui o Herodes o Grande, tá vendo aqui, ó, Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, que era o mais terrível de todos eles, ele que mandou matar as criancinhas lá em Belém, ele tinha na mente, e ele passou isso para os filhos dele, que haveria de nascer um rei descendente de Judá, da tribo de Judá, e ele mandou matar todas as criancinhas porque sabia que ali tinha o rei dos judeus, que era de Judá. Ele teve o filho Arquelau, esse aqui era o primogênito, era o que ele ia estar tomando conta, né, do império na morte do Herodes o Grande, mas o Império Romano não aceitou ele foi muito fraco, então o Império Romano tirou ele e colocou o Herodes Antipas e o Filipe. O Filipe cuidou de algumas regiões lá da Judéia, mas o Herodes Antipas é o que ficou reinando lá, principalmente em Jerusalém. E ele, o Herodes Antipas, ele casou com Herodias. Herodias era uma filha do filho do Herodes, era a neta do Herodes o Grande, era a filha do Aristóbulo. Esse Aristóbulo aqui não aparece na Bíblia, mas ele teve uma filha. Ele teve como filho o Herodes Agripa que foi aquele que matou Tiago e que morreu comido pelos bichos. Ele tentou matar Pedro e não conseguiu. E depois tem Herodes Agripa II, que foi que teve o julgamento de Paulo, onde a Drúzila participou, né, e tal. Então aqui tem toda essa descendência. E o Herodes Antipas, que é este aqui que reinou no tempo de Jesus e no tempo também do João Batista, que se casou com a irmã do Felipe, que é irmão dele. Perdão, se casou com a esposa do Felipe, que é irmão dele. O Antipas se casou com a esposa do Felipe I, que era Herodias, e Herodias teve um filho com Felipe I, que era Salomé. Então, olha só o rolo que está entrando aqui. A Herodias, casada com Antipas, que era chamada como adúltera por João Batista. João Batista condenava esse casamento. João Batista bateu de frente contra Herodes Antipas, que até o respeitava, mas a Herodias odiava João Batista. E aqui nessa dança de Salomé, Salomé vai dançar para o Herodes Antipas, o Herodes vai se encantar com a dança da Salomé, que Herodias incentivou ela a fazer isso para o Herodes Antipas, e era porque todos esses daqui, eles tinham naquela época muitas coisas fora do comum, principalmente entre filhos de esposas de outros casamentos, entre irmãos, entre irmãs. Era uma coisa assim absurda, que João Batista batia de frente. E Herodias lançou Salomé sobre o Herodes Antipas. O Herodes Antipas se encantou com ela e prometeu para ela tudo aquilo que ela quisesse até metade do reino. Então, entendemos então que Herodes, que a gente vai falar, esse Antipas, casado com a Herodias, que era a esposa do Felipe I, e que teve a Salomé com Felipe I, e que dançou para o Herodes, e o Herodes se encantou com isso. Então, pronto, nós entendemos isso, e aí depois, se você quiser, você vai lá ver isso aqui em Mateus capítulo 14, que diz que ele, naquele tempo, Herodes, né, ele pegou e ficou com medo do João Batista, né, com esse daqui. Então, porque Herodes tinha prendido o João Batista numa masmorra, acho que era Maroconte, se não me engano, eu devo ter essa Maqueronte, pronto, achei aqui, Maqueronte. Maqueronte era uma muralha ali que tinha, onde prendia os principais
que queriam derrubar o governo. Então, quem quisesse derrubar o governo, quem falava mal contra um governador, que era um governador determinado por Roma, então Herodes era governador determinado por Roma, então quem falasse mal contra Herodes era preso. Então naquela época lá, há 2000 anos atrás, quem falava mal, né, do governador ou da autoridade lá era preso. E aí prenderam ele, e aí Herodes... Por quê? Porque João Batista batia de frente com ele. Você está casado com a mulher do seu irmão, isso está errado. E ele criticava, e ele criticava, e ele criticava. Quando, em determinado momento, aquilo que eu comentei, né, instruída previamente por sua mãe, disse, né, porque o Herodes, quando viu ela dançar, festejando, estava bêbado, estava loucão lá, se agradou tanto e falou assim: olha, eu vou te dar tudo o que você pedir, até metade do meu reino. E aí ela foi instruída pela mãe, pela Herodias, e pediu: me dá a cabeça do João Batista, que estava preso. Então chega lá e me dá a cabeça do João Batista. E aí ele pegou, ele ficou triste com isso, por causa do juramento ele teve que fazer, e falou, ela foi lá e mandou degolar João Batista. Então você vê que uma trama ardilosa de uma família que hereditariamente trazia maldição sobre todos aqueles que eram servos de Deus. Mandava matar vários fariseus, mandou matar João Batista, mandou matar Tiago, que é o filho, né, o neto do Herodes o Grande, o Herodes Agripa I, que é bisneto na realidade, mandou matar, ele mandava assim, era uma coisa assim, era uma família muito, muito perigosa, muito perigosa. E aí sobrou para o João Batista. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o que o João Batista veio fazer, qual era o ministério dele. Porque ele, morto, este João Batista que foi morto, o que ele tinha para agregar tanto para a gente? Então aí vai no texto que eu deixei aqui no histórico aqui do Facebook, dizendo o seguinte: João Batista, está lá no capítulo 3, no verso 7, a partir do verso 7, João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele, chamando-as de raça de víboras. Quem lhes persuadir a fugir da ira vindoura? Quem não está abrindo os olhos de vocês que daqui a pouquinho vai chegar o Rei da Glória? Produzi vocês, então, frutos que demonstrem arrependimento. Então ele está dizendo assim, não adianta vocês virem se batizar somente. Vocês têm que se arrepender da vida de vocês. E não comeceis a cogitar em vossos corações, Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então ele estava dizendo o seguinte: ó, chegou o tempo. Deus aguentou você, povo de Israel, durante muito tempo, mas o machado já está posto na raiz, e aquela árvore que não der fruto vai cair fora. E as multidões começavam a rogar para ele: então, João, o que a gente faz? O que a gente faz, João? O que eu vou fazer na minha vida a partir de agora? Se é para me arrepender dos meus pecados, mas o que eu tenho que fazer? Me diga o que eu tenho que fazer. E aí vem o suprassumo daquilo que João Batista vem trazer para o seu povo, que é a coisa mais linda do mundo que ele vem trazer para a gente. Ele diz assim, né, que eles estavam perguntando, o que a gente faz? O que a gente faz? Aí ele diz, olha só os ensinamentos, vamos entender a raiz e a essência desse ensinamento. Ele diz assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem possui o que comer, reparta com aquele que não tem. Então, o primeiro ponto que ele coloca aqui para a gente é: doe, seja generoso, demonstre generosidade. O que nós devemos fazer? Faça isso. Se arrependam, se batizem, se convertam, mas naquilo que vocês fazem, precisa ser visto o fruto do arrependimento, o fruto da mudança de vida, o fruto de uma virada que você tem na sua vida.
E é isso que é a primeira coisa que João diz. Trabalhe aquilo que você tem, trabalhe seus bens. Tem gente que só gosta de acumular. Tem gente que não gosta de doar. Tem gente que pega todo o dinheiro para si e não dá nem o dízimo para o Senhor e nem oferta para quem pode estar precisando, ou para a igreja, para uma comunidade, porque é meu, eu não quero repartir com ninguém. E a primeira coisa que João diz é: você que é de Cristo, o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, vai orientar você a repartir. Cristocidentemente, nós falamos sobre isso ontem em 2 Coríntios. E hoje, cristocidentemente, pela sequência que eu tenho aqui dos mártires que eu vou trazer para vocês, estamos vendo João Batista como a primeira coisa dentro do ministério dele que ele diz: repartam, se doem, dê para quem precisa. Peça a Deus para mostrar quem é que está precisando, para que você possa abençoar. Quem é que está precisando, que você seja a bênção na vida dessa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Dá tua túnica a quem não tem, ou seja, vestimenta, roupa, dignidade, e dê de comer a quem não tem também, reparta. Então está aqui o primeiro ponto de João Batista. Vamos para o segundo. Quem está chegando lá são publicanos. Os publicanos, pessoal, eram aqueles que eles cobravam os impostos dos judeus. Então, o que ele está dizendo para esses publicanos? Os publicanos eram judeus que recolhiam os impostos. Deixa eu até explicar um pouquinho desses publicanos. Você tinha lá, o Império Romano precisava arrecadar imposto, tá? E os judeus tinham que pagar. Todo o povo, toda a área dominada pelos romanos tinham que pagar os impostos. Quem ia cobrar os romanos? Só que não. Alguém recebia um arrendamento da região. Então, a Judéia, né, onde tinha Israel, era dividida em partes e cada um ficava com uma parte para recolher os impostos daquele lugar. Era geralmente o publicano-chefe, publicano-mor. E ele contratava outros publicanos que iam nas casas para pegar a arrecadação. Então, os publicanos, eles eram odiados pelos judeus. Vamos dizer que Roma pedia um denário, que era o dinheiro, né, do trabalho de um dia. Vamos dizer que ele pedisse um denário para cada um. Então, o imposto de Roma vai ser um denário para cada pessoa da família. Então, tinha 5 pessoas da família, 5 denários, tá? Então, cobrava isso. Só que o publicano mor não tem que ganhar mais? Então, o publicano mor pedia, em vez de um denário, eu queria 2 denários. Por quê? Um denário fica para Roma, outro denário fica para mim, para eu pagar os meus publicanos que estão cobrando, e fica uma parte comigo. Só que o publicano não queria ganhar só em cima do denário do patrão dele. Ele chegava lá e falava: eu quero 3 denários, quero 4 denários. Eles cobravam a mais. Naquela época, os cobradores de impostos queriam uma extorsão, sabe, um dinheirinho por fora. Acontecia muito naquela época, sabe, os caras que iam cobrar os impostos, aqueles que eram responsáveis pela arrecadação, ganhavam por fora, para poder ter um a mais lá. Às vezes eles até chegavam lá: olha, você paga menos, pode pagar menos, então você não precisa pagar um denário, 2, você não vai precisar pagar 4 denários, não, paga só 2, mas você me dá um por fora. Então tinha muito essa coisa. E aí João Batista disse para esse pessoal que veio se batizar, os publicanos, né, que vieram lá, chegaram inclusive os publicanos para ser batizados e indagavam: mestre, como devemos proceder? João Batista lhes respondeu: não exija nada além do que vos foi prescrito. Se mandaram você cobrar 1 denário, cobre 1 denário. Se mandaram cobrar 2 denários, cobre 2 denários. Não tire dinheiro dos outros. E isso
Você acha que é só para cobrador de impostos ou tem a ver com a gente? Também tem a ver com a gente. Não use ou abuse do dinheiro de outras pessoas que estão te abençoando. Você que trabalhe honestamente. Você que vai vender algo no peso, pese honestamente. Você que fala que o produto tem uma tal procedência, que esse produto tem essa procedência. O que Deus está falando aqui com a gente é, nas questões comerciais, nas questões do próprio mundo, nas questões comerciais, nas questões de relacionamento, nas questões de varejo, de venda, nas questões de trabalho, nas questões que se tenha uma contrapartida, eu entrego algo e recebo algo em troca, ele está cobrando, sabe o que das pessoas? Justiça, seja justo, seja honesto. O que Deus cobra das pessoas é honestidade, é a verdade. Isso aqui custa tanto, porque custa tanto. Me devolveu o troco errado? Toma esse troco aqui, foi errado. Quantas vezes eu devolvi troco? E você pensa o quê? Que é coincidência? Ou será que Deus está também testando a gente para ver se a gente é honesto com aquilo que Ele nos dá? Será que nós estamos querendo cobrar mais das pessoas? Será que a gente está querendo extorquir as pessoas? Ou será que a gente está querendo ser justo e honesto com as pessoas? Quantas vezes alguém me prestou um serviço e eu vi que era justo eu poder dar um pouco a mais, eu dei um pouco a mais? Por quê? Porque aquilo que a gente tem que estar com o nosso coração com justiça. Dar a quem precisa, sem dúvida nenhuma, que é o primeiro ponto, mas naquilo que eu tenho o direito de ter, o direito de receber, que eu seja justo nisso, que eu seja honesto com isso. É o que ele está colocando aqui. E o outro ponto, um outro grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molestais com extorsões, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Naquela época, os soldados, os que cuidavam da segurança, queriam um dinheirinho por fora para cuidar de algumas regiões. Olha, eu cuido da tua região aqui, mas eu ganho alguma coisa por fora. Acontecia muito naquela época, né, que as pessoas recebiam por fora para fazer alguma coisa a mais. Cristo, através de João Batista, estava criticando isso. E a esta altura, as pessoas estavam em grande expectativa, indagando em seus corações: será que João Batista é o Cristo? E aí ele vem e fala: não, eu batizo vocês com água, mas virá aquele que eu não sou digno nem de amarrar as correias das sandálias dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira, juntar o trigo em seu celeiro, e queimará a palha como um fogo que jamais apaga. E o que ele está colocando aqui é que, para você ser um cristão de verdade, aqui e aqui tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo e aquilo que eu faço com as minhas mãos tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Um Deus que já está com a pá prontinha para carpinar, tirar o joio. Não sei se você sabe, se você colocar um joio do lado do trigo, coloca o joio do lado do trigo, olha aí na internet, o joio e o trigo. Eles são absolutamente iguais. Eles, se você olhar no mesmo ramo, você vai ter joio e trigo. E não tem como, você não vai saber qual é um qual outro. Como eles fazem? Quando você joga ele para cima, e ele vai quebrando, o joio, como não tem trigo, ele fica ainda voando, ele fica flutuando ainda. O que tem trigo cai, mas o que não fica para cima. Então, quando você bate assim, quando você vai batendo, o joio vai se separando, e quando tem o vento, então, ele joga bem longe assim o joio, porque ele não fica. Então, muitos
pode até dizer assim, eu sou parecido com um cristão. Eu até pareço com um cristão, eu leio a Bíblia como cristão, vou até na igreja como cristão, tenho até cara de cristão, até prego como cristão. Mas são as tuas obras que vão dizer se você é joio ou se você é trigo. São as suas obras, aquilo que você faz com os seus pensamentos e com os seus desejos, é isso que vai lhe mostrar. E é o que João Batista estava dizendo aqui. Por isso que João Batista era tão criticado, porque ele batia de frente com as pessoas. Ele pregava de frente com essas pessoas. E ali ele ainda dizia lá, tá um machado posto e a pata posto também. A pata na mão. E ele vai estar ali. Eu não quero jogar com isso, aquela pregação de ameaça, aquela pregação do mal, que você tem que estar com medo de Deus. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo o que é que João Batista pregava. Ele pregava isso aqui. É isso que está aqui. Você vai ler lá em Lucas capítulo 3, a partir do verso 7, você vai ver que é isso que ele estava pregando. Então, esse é um ponto maravilhoso de João, que ele traz para a gente. Que a gente traga justiça nas nossas ações, que a gente não fique extorquindo ninguém, nem usando as pessoas, sabe, para querer ganhar em cima delas, mas repartindo aquilo que a gente tem com aqueles que precisam. É isso que Deus mais quer das pessoas. Muito mais do que carteirinha de membro de igreja, muito mais do que várias outras coisas que pareçam ser cristãs. Ele quer uma vida realmente que você se doe, que você se dedique para aqueles que estão carentes, para aqueles que precisam do teu amor, precisam da tua palavra, precisam da tua ajuda. Isso é o verdadeiro cristianismo. Um cristianismo vivo, não só de boca, porque de boca é fácil, gente. De boca é fácil. Mas ir lá e ajudar, e fazer o sonho. E eu não quero vir aqui com aquela pregação de que então você vai estar aqui, tem que ajudar todo mundo. Então, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente ouve a palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus, a gente canta, a gente louva, a gente adora, hinos de louvor, levamos ao Senhor, oração, jejum, amém, glória a Deus. Mas e os frutos? E a obra, gente? E o fazer as coisas acontecer? É bonito demais cantar, gente. É muito lindo demais louvar. É muito lindo demais adorar. É muito lindo demais dar glória a Deus. Mas e as obras? João Batista está dizendo aqui. Qual é o fruto do teu trabalho, daquilo que você está realizando? A inteireza daquilo. E por último, para a gente fechar aqui, não podia deixar de mostrar aqui que... Aqui, ele dizendo aqui, deixa eu pegar aqui mais no versículo 15. A esta altura, as pessoas com grande expectativa, perguntavam se você é o Cristo. Ele falou, não sou nem digno de amarrar as correias das suas sandálias. E ele vai batizar vocês com fogo. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidões e lhes pregava as boas novas. Então, João Batista, ele entusiasmava pregando as boas novas. O que eram as boas novas? É assim, você pecou, você tem a morte eterna, mas vai vir o Cristo que vai perdoar todos os pecados. Então, já venham se arrepender dos seus pecados. E aí, contudo, quando João admoestou Herodes, por causa de Herodias, a mulher do próprio irmão de Herodes, que era o Filipe, e devido a muitas outras obras perversas que praticava, Herodes acrescentou a todas essas maldades o de mandar João para a prisão. E o batismo, então mandou ele para a prisão, já comentando que ele seria mandado para a prisão. Agora entendi melhor que não basta ser cristão, tem que praticar. Verdade, meu querido, não adianta só ser cristão, não adianta só ter nome de cristão. O cristão é o que põe em prática a fé. Esse é o verdadeiro cristão. E aí, ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira, Jesus foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, tanto que depois João falou, não, eu não sou digno de te batizar. Ele falou, não, é necessário. Jesus precisava passar por isso.
E no momento que ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Aleluia! E o que eu fecho aqui na vida de João Batista é que ele batizou, João Batista batizou o Filho de Deus. O maior profeta, segundo Jesus Cristo, nascido de mulher. Mas aí ele coloca para a gente uma complicação muito grande, porque João Batista diz que nós seremos maiores que João Batista. Uau, my God, meu Deus, como assim? Que responsabilidade. Por quê? Porque nós vamos pregar o Cristo ressurreto, porque nós temos a palavra de vida eterna, porque nós temos as boas novas a anunciar, porque na nossa vida nós temos que praticar. E Cristo tem que ser visto na gente. E é nesse ponto que eu vejo João Batista, um homem que anunciava através da palavra, então tinha que ter conhecimento da palavra, unção de Deus para pregar, é o nosso propósito, pregar, isso vem de João Batista. E o que ele colocou para a gente, e nós temos que praticar o amor em obras para as pessoas que precisam. E Deus vai te colocar essas pessoas. Escreve o que eu estou te dizendo, escreve o que eu estou te dizendo. A hora que você se dedicar e dedicar a sua vida para as pessoas, mesmo no seu trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalho, eu presto serviço para algumas empresas. O meu foco maior, e isso está dentro até na minha missão pessoal, é através do conhecimento, através da orientação do conhecimento, fazer com que as pessoas cresçam e evoluam e sejam melhores. Isso eu faço tanto espiritualmente, quando eu venho pregar a palavra de Deus, quanto faço profissionalmente, quando oriento decisões estratégicas, para que elas melhorem o nível de serviço da população, para que eles melhorem o nível de favorabilidade da empresa em relação a eles como colaboradores, o nível da própria empresa para crescimento, para que possa gerar mais empregos e trazer bons serviços para a comunidade. Então, eu tenho uma vontade mesmo de que as pessoas sejam abençoadas. Então, é isso que a gente tem que ter dentro do nosso coração. Como o Marcelo colocou, não basta ser cristão, tem que praticar. Eu coloco assim, para ser cristão, tem que haver a prática da obra. Dentro do seu eu, do seu coração, tem que existir algo a mais do que apenas passar pela vida, curtir a vida, ser feliz nessa vida. Eu creio que o ser feliz nessa vida depende da vontade de Deus. E que essa felicidade seja sempre e eterna. Às vezes eu vou ter tribulação, às vezes eu vou ter dificuldade, às vezes eu vou ter problema, mas a minha felicidade, ela vem de Deus. Quando a gente tem o conhecimento de alguma coisa, a gente assim, eu fiquei sabendo, vocês por exemplo aqui, tá? Vocês ficaram sabendo que doar a quem não tem, fazer o bem a quem está precisando, não extorquir as pessoas, não fazer as coisas de má fé com as pessoas, andar em honestidade com as pessoas, isso daí, vocês entenderam hoje, que isso aí é a vida de um cristão, né? Isso, quando a gente fica sabendo o que é certo e o que é errado, chama-se, é uma área que a gente chama de cognição, atinge o nosso ponto cognitivo. Eu sei agora que eu preciso não só ir para a igreja, louvar, cantar, adorar e orar, mas eu preciso colocar em prática a minha fé. Então eu tenho que ser bênção na vida dos outros em obras reais. Então eu entendi isso, que a gente atingiu o cognitivo. Quando você coloca aqui, glória a Deus, eu creio nisso, é verdade, é isso aí mesmo, você está atingindo, essa palavra atingiu não só o seu cognitivo, atingiu também o seu afetivo. Por exemplo, a Renata está dizendo verdade, atingiu o cognitivo, que ela entendeu, e quando ela colocou verdade, atingiu o afetivo dela, eu concordo com isso.
Isso que você está me falando é legal. Isso que você está me falando tem a ver com os meus valores. Isso que você está me falando, eu concordo, e eu gosto, e eu aprovo. Eu atingi com a palavra, o Espírito Santo, é claro, atingiu com a palavra, o seu cognitivo, que é a sua razão de entender, e o seu afetivo, que é de gostar, de compreender e querer, e de gostar dessa palavra. Mas tem gente que entende, eu preciso me doar para as pessoas, eu preciso doar, como nós falamos ontem, né? Precisamos ajudar. Eu entendo. Eu gostei dessa palavra, pastor, maravilhosa essa palavra, gostei demais, afetivo foi atingido. Agora tem o terceiro ponto, que é chamado de conativo, vai atingir a conação. O que é conativo? O conativo é a vontade de fazer. Porque eu posso entender, eu posso concordar, como a Eva está dizendo, concordo fortemente, mas eu não estou a fim de fazer não tenho vontade não. Quer ver uma coisa que é interessante? Exercício faz bem para a saúde, é isso aí. E ele vai te fazer muito bem, concordo. Você vai lá amanhã? Vou não. Atingiu o cognitivo, atingiu o afetivo, mas não atingiu o conativo. O conativo é a vontade de fazer. Eu ouvi o que o pastor Mauro falou. Eu tenho que me doar mais, eu tenho que pensar mais nas pessoas, eu tenho que ajudar mais as pessoas. E eu vou fazer isso, eu começo amanhã. Opa! Aí atingiu o conativo. Por quê? Atingiu a tua vontade de fazer. O cognitivo, o afetivo e o conativo, cognitivo, afetivo e conativo, esses três é que formam a palavrinha que a gente viu aqui ser falada pela Ângela, atitude. Atitude é quando eu entendo, eu gosto e eu vou fazer. Eu decido o que vou fazer. O comportamento é que vem depois da atitude. Por isso que tem atitude e comportamento. Tem gente que tem até atitude, mas não tem comportamento. Ele entende, ele gosta, ele pensa, eu vou fazer, mas não faz. Por isso que até Jesus fala, né, na parábola, né? Aquele que chegou e falou, não, eu vou fazer e não fez, é pior do que aquele que falou que não vou fazer, mas faz. Tem gente que, então, é isso, né, que a gente tem que entender. Eu posso entender cognitivo, eu posso gostar afetivo, posso querer conativo, mas eu preciso esses três formam a atitude, mas eu preciso do complemento, que é o comportamento. Que essa palavra que a gente teve aqui com vocês possa ter atingido a sua razão, cognitivo, o seu coração, o afetivo, a tua vontade, o teu desejo, o conativo, e a partir de hoje, e amanhã, e depois, nos seus comportamentos, a gente possa saber que essa palavra também atingiu o teu comportamento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos teus esclarecimentos, muito obrigado pela tua orientação. Peço-te, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe grandemente nesta semana, que os meus irmãos tenham uma semana abençoadíssima, poderosa, graciosa, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, abençoo o teu coração, abençoo a tua razão para você entender a vontade de Deus, abençoo o teu coração para você sentir alegria em receber a sua palavra, abençoo também a sua vontade, o seu desejo para que você queira realmente pôr em prática a palavra de Deus, e abençoo também a sua vida para que você haja conforme o poder de Deus, para que você se afaste do mal, e você se afastando do mal, se aproxime de Deus. Abençoa em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que o amor de Deus, a graça infinita de Jesus Cristo e a consolação que há no Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre todos os seus, hoje e sempre. Amém, amém e amém.